Tá aí o rapaz. Boa noite, Boa Bruno. noite, Thiago. Beleza? Tudo bem com você? Tudo ótimo por aí. Então tá bom, tá super Eu tranquilo. tô. Tá boa a imagem aqui? Tá ótimo, tá ótimo. Você me escuta bem? Me vê bem? Escuto ótimo e vejo bem, ótimo também. Ah, é? Ah, o pessoal falou que tá sem áudio aqui. Ah, vocês estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo todo mundo? Eu ouço muito bem o Bruno. O Bruno também me ouve Eu bem, também te Bruno? escuto. Beleza, então. Vamos. Vou esperar aqui. Aparentemente tá tudo certo. Só confere, às vezes a pessoa, quem está nos assistindo, está com fone de ouvido ou está sem fone, confere o volume. Inicialmente, eu gostaria de te agradecer, Bruno, pela disponibilidade, né? Muito obrigado pela sua participação. E antes de começar, eu gostaria de pedir para você se apresentar para nós, para quem ainda não te conhece. Tiagão, eu que tenho que agradecer o convite, agradecer você, agradecer o pessoal do Suinocast pelo convite, mas principalmente você por ter lembrado do nosso trabalho. É, ah, não tenho muito para falar de mim, não sou tão interessante assim. Mas meu nome é Bruno, eu sou médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado aqui também na Universidade de São Paulo, com reprodução de suínos. E hoje eu estou no doutorado com o professor César Garboso, né, aqui no Laboratório de Pesquisa em Suínos, trabalhando nessa comunicação entre reprodução e nutrição de suínos. Mas sempre com suínos, desde o comecinho da faculdade, como nos primeiros estágios ali, nunca mais larguei. Nossa, depois que o mosquitinho da paixão pela suinocultura morde a gente, dificilmente a gente larga ele, né? É verdade. Então, só para contextualizar para todo mundo que está nos assistindo aqui, o artigo que a gente vai conversar hoje, ele é intitulado O efeito de uterotônicos, né, principalmente a ocitocina e a carbetocina, nas características de parto e vitalidade dos leitões. Esse artigo ele foi publicado na Theriogenology, que é uma revista muito respeitada, especialmente na área de reprodução animal, né? E ele foi publicado agora, em dezembro de 2020. E Isso. antes da gente começar o nosso bate-papo, Bruno, eu queria te perguntar como é que surgiu a ideia desse trabalho? Como que surgiu para você, para os coautores? Tiago, primeiramente acho que eu queria enfatizar isso, né? Que é um trabalho, ele não surgiu do dia para a noite, ele é fruto de muita conversa, de muitas ideias diferentes. Essas pessoas que estão junto no trabalho, meus coautores, né, todos os coautores, todos devem ser muito valorizados, que se não fosse eles a gente não teria conseguido publicar esse trabalho em todos os sentidos, nas discussões, nas ideias, na escrita do artigo. São pessoas que a gente trabalha muito bem junto e, além de tudo, são pessoas muito próximas a mim, são amigos que a suinocultura me deu. Entre muitas coisas boas que eu já tive a oportunidade da suinocultura, acho que as amizades são talvez a melhor delas. E a ideia desse trabalho, ela surgiu porque a gente não é muito focada na ocitocina em si, no uso de euterotônicos ou da ocitocina, né? Ela surgiu mais de uma maneira mais abrangente, da gente pensando em melhorar parto. A gente acha que o parto hoje é um dos gargalos da suinocultura, por motivos que a gente vai conversar durante a live. A gente acha que o parto o processo de parto ali, esse mecanismo de parto é um dos gargalos da suinocultura. Então hoje a gente foca bastante dos nossos esforços em entender e tentar melhorar um desses gargalos, esse gargalo, né, que é o parto, o processo de parto. E dentro desse universo parto, a utilização de ocitocina ela é imprescindível a gente estudar, né? Porque é o fármaco mais utilizado durante o processo de parto, para acelerar parto, enfim. E aí, pensando nisso, a gente também já utiliza, né? Já utilizou e utiliza bastante ocitocina, via alguns efeitos deletérios. Pô, como será que acontece? Então vamos fazer um estudo para entender se realmente em que nível ela está sendo positiva, até que nível ela está sendo prejudicial para a produtividade da fêmea, para o bem-estar da fêmea, enfim, para a produção de suínos em si. E se a gente está usando a dose correta, se a gente está usando a via correta, o momento de aplicação correto, tudo isso eram dúvidas que a gente tinha e pensamos, vamos tentar responder através da avaliação de muitos trabalhos, dos trabalhos que estão disponíveis na literatura. Foi assim que surgiu, de conversas nesse sentido,
tentando melhorar parto. Maravilha, como você mencionou bem, né? É um gargalo que muitas vezes a gente muitas vezes a gente nem discute, né? Às vezes a gente já tem um protocolo estabelecido e vocês comentam muito bem também no artigo, né? E assim, Bruno, também, como eu falei, né, vocês, pelo título do artigo, né, uso de uterotônicos, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses fármacos, né, que até está no título da divulgação, né? Tanto a ocitocina, você já falou bastante, que é um fármaco muito utilizado e provavelmente a maioria dos nossos espectadores conhece bem, mas eu acho que talvez até a carbetocina não é todo mundo que conhece, né? Você pode falar um pouquinho deles pra gente? Claro, claro. Então, uterotônicos, esse termo uterotônicos, ele é referente a fármacos que são utilizados para estimular a contração, né, a contratilidade do músculo uterino, da musculatura uterina, do miométrio, né? E esses são uterotônicos. E aí, dentre esses uterotônicos, a gente tem o mais conhecido, que é a ocitocina, né? A ocitocina já é um hormônio, é um hormônio endógeno, então liberado aí durante o processo de parto, também para a descida do leite, né? É um nanopeptídeo, né? Uma molécula pequena de 9 aminoácidos. E a ocitocina, ela foi produzida de maneira sintética lá na década de 50, né, lá em 1952, esse dado está no artigo, a gente achou bem legal, a gente achou num artigo e colocou também. Ela foi sintetizada, né, produzida de maneira sintética em 1952 e de lá para cá vem sendo muito utilizada, talvez de lá para cá o principal fármaco assim utilizado, talvez não, com certeza o principal fármaco utilizado durante o parto e um dos mais importantes na fase de maternidade, né, que é utilizado demais, bastante. O outro fármaco que também é um uterotônico, é um análogo de ocitocina, né, um agonista de ocitocina, que é a carbetocina. Ela também é uma molécula pequena, só que aí de 8 aminoácidos, e ela tem algumas alterações estruturais em relação à ocitocina, mas ela se liga aos mesmos receptores, causa os mesmos efeitos, né, de contração uterina. No entanto, elas têm algumas diferenças. A carbetocina, ela foi sintetizada, produzida, né, sinteticamente já um pouquinho mais tarde, em 1970, para corrigir alguns dos efeitos deletérios da ocitocina aplicada de maneira exógena. Com esse intuito, né? Não que isso seja esse objetivo tenha sido alcançado. Mas ela tem como o principal objetivo, né? Foi sintetizada para diminuir, são contrações menos intensas e mais duradouras. Ou seja, a meia-vida da carbetocina ela é muito maior que a meia-vida da ocitocina. A ocitocina, você aplica, a meia-vida dela depende muito da dose e da via de aplicação, né? Mas numa via intramuscular, numa dose normalmente recomendada aí de entre 10 e 30 unidades internacionais, ela vai ficar aí em torno de 2 a 5 minutos a meia-vida, enquanto a da carbetocina cerca de 40 minutos. Então ela fica ali na circulação atuando por mais tempo e contrações um pouco menos intensas, em comparação com as contrações uterinas da carbetocina, da ocitocina, que a gente chama de uma contração em bloco, né, ou em bolos, que é uma contração bem intensa do útero. Cara, é uma diferença bem grande, né, especialmente da meia-vida, você comparar um fármaco com outro. E é interessante a gente comentar sobre isso, que às vezes a gente nem conhece. Eu, por exemplo, não conhecia, não estou tão familiarizado com a carbetocina, né? E é bom saber que existem essas outras alternativas à ocitocina. E uma coisa que me chamou a atenção no artigo... Desculpa. Imagina, pode falar. É legal que ela realmente, eu achava que a carbetocina é pouco estudada, ainda pouco conhecida, mas a gente tem visitado algumas granjas recentemente acompanhando o parto e a gente viu assim, um número considerável de granjas já utilizando carbetocina. Foi bastante interessante e surpreendente para a gente também. Interessante mesmo, interessante, Bruno. E uma coisa que eu também achei interessante, que na introdução você até comenta que talvez até um dos motivos de se usar tanto a ocitocina alguns outros gargalos, né, da produção é justamente sobre a mortalidade dos leitões, né? Que a gente tem alguns trabalhos que mostram que o fato de a ocitocina diminuir a duração do parto, isso tem uma relação com a mortalidade dos leitões. Você pode comentar um pouquinho? Sim. Tiago, a seleção, né, o avanço em prolificidade que essas fêmeas suínas modernas tiveram, ele inquestionavelmente representou um ganho produtivo para a suinocultura mundial, incluindo a suinocultura brasileira, né?
Esse aumento de prolificidade foi muito marcante para a suinocultura e ela inquestionavelmente melhorou nossos índices produtivos. No entanto, esse aumento de prolificidade, né, a hiperprolificidade das fêmeas modernas, ela também traz consigo algumas novas preocupações para a produção. Como ela avançou muito rápido, ela trouxe algumas preocupações, eu não gosto nem de chamar de efeitos deletérios, porque eu acho que são coisas que a gente pode contornar, mas que são novas preocupações para a suinocultura. Entre essas, a gente pode destacar aí, né, o baixo peso, a maior ocorrência de leitões de baixo peso, maior duração do parto, enfim, a mortalidade na maternidade de uma maneira geral. E aí, contribuindo para essa mortalidade, a gente tem diversos fatores, entre eles a duração do parto, entre eles os leitões de baixo peso, a concorrência ali, né, para alcançar um teto, diminuição da ingestão de colostro. Então, é isso. E muito dessa mortalidade está relacionada ao parto. Ou a natimortalidade durante o parto em si, ou a diminuição de vitalidade dos leitões, que também pode estar associada a um processo de parto complicado. E foi bom você ter comentado da vitalidade, né? As tabelas que vocês apresentam no artigo são muito interessantes e até tem alguns dados interessantes de como medir a vitalidade, né? Quantas vezes ele ficou em pé nos primeiros 5 minutos, a quantidade de vezes que ele buscou, não é simplesmente você olhar e achar que ele está com uma boa vitalidade, né? Mas são aspectos bem objetivos. Sim. E o fato difíceis de se fazer, né? São mais experimentais, muito difíceis de se fazer, mas teve uma equipe do México, um autor chamado Mota Rojas, né? Ele publicou muitos trabalhos em relação a isso, inclusive grande parte da literatura que a gente usou foi baseada nos trabalhos dele ou da equipe dele. Eu reparei bastante, eu vi que na lista de referências tem muito trabalho desse pesquisador que você comentou. Sim. E assim, você até comentou, né, que o fato da hiperprolificidade trouxe essas consequências, né, que a gente tem que lidar na produção. E um dado que vocês mostraram no trabalho, que eu fiquei assim, fascinado, é que você falou assim, que normalmente a gente usa em 80% dos partos que ocorreriam de forma normal, a gente acaba usando ocitocina, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que é isso? Isso é pressa? E essa pressa, ela paga o custo desse leitão que vai nascer natimorto, por exemplo? E lembrando que, como vocês mesmos mencionaram no trabalho, a própria utilização da ocitocina, ela pode aumentar o aparecimento de natimortos, né? Sim, de natimortos e de leitões com vitalidade diminuída, né? Que aí vai resultar em diminuição da ingestão de colostro e aumento da mortalidade ou diminuição piora no desempenho, né? Mas sim, muitos partos que não precisariam de ocitocina recebem ocitocina. Isso não é só um dado nosso, né? Vários grupos já pesquisaram e documentaram esse dado. Agora, Thiago, se isso é pressa, eu acho que não é pressa. Eu acho que assim, a duração do parto, a gente falou, né? O parto se tornou um gargalo em função da prolificidade, tem muito a ver com a mortalidade na maternidade. O parto se tornou um gargalo. No parto, talvez o fator mais importante seja a duração do parto. Hoje a gente sabe que fêmeas que têm partos muito longos, prolongados, e a gente considera aí por volta de 5 horas para fazer o break point ali, né, o limite, acima de 5 horas é ruim, abaixo normalmente é bom, mas lógico que quanto mais perto de 5 horas vai tendo mais prejuízo. Então, eu acho que muito no sentido de tentar diminuir essa duração do parto, não por pressa, mas por saber que partos muito prolongados são prejudiciais, aumenta a probabilidade de ocorrência de natimortos, se utiliza esses fármacos, principalmente a ocitocina, nesse intuito de se diminuir a duração do parto. No entanto, ela é cheia de efeitos deletérios. Esses manejos de parto, para a gente diminuir o tempo de parto, muitas vezes não são realizados da maneira adequada. A gente utiliza a ocitocina em momentos inadequados, pode utilizar em momentos inadequados, às vezes uma intervenção manual desnecessária. Então, sim, realmente a gente, com base nesse trabalho, viu que está sendo utilizado mais do que deveria ser utilizado, em função desses efeitos deletérios, mas eu não acho que é pressa, eu acho que a gente tem que
Acho que, sabe, problemas complexos a gente tem que tratar com soluções complexas e não com soluções simples. Então, assim, até uma opinião minha, talvez muita gente aqui na live não concorde, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que mudar hoje em dia na suinocultura, tem que começar a mudar é um pouco do treinamento no parto. Eu não sou muito a favor da realização de procedimentos operacionais padrão para fazer atendimento ao parto. O parto, ele é um gargalo. As fêmeas estão com alterações metabólicas, alterações hormonais, alterações físicas e de estresse muito grande. Então, a gente determinar um procedimento operacional para todos os animais de maneira idêntica, eu não acho que isso seja adequado atualmente. Eu acho que o parto é uma complicação não, é um evento clínico e tal como esse evento clínico, ele deve ser tratado de maneira clínica, individualmente para cada animal, de acordo com o comportamento com a fêmea, de acordo com a ambiência, com a condição ambiental, condição da sala de parto e principalmente o comportamento, saber analisar, observar direito a fêmea e aí sim tomar uma decisão para cada animal e não um procedimento operacional padrão generalizado, sabe? Como exemplo, só um exemplo simples em relação a isso e bem prático, não nasceu em 20, 30 minutos, fazer intervenção manual, né, a palpação ou a aplicação de ocitocina, isso varia de granja para granja. E tem vários trabalhos já mostrando que acima de até 90 minutos de intervalo entre nascimentos, por exemplo, pode ser fisiológico. Então a gente tem que observar se a fêmea está ejetando leite. Se ela está ejetando leite, por exemplo, ela está com circulação de ocitocina elevada. Então uma aplicação de ocitocina não vai ser a solução nesse momento, sabe? Então acho que problemas complexos, soluções complexas. Acho que a gente tem que parar de querer arranjar solução simples às vezes para tudo. Tem coisas que não dá. Igual você falou, e às vezes é difícil ponderar, né? Porque, igual você falou, ela está em alteração fisiológica muito grande, alteração de ambiente são muitas coisas para lidar naquele momento, né? E dificilmente, igual você falou, vai ter um passe de mágica que vai funcionar para todos os animais, né? E uma coisa assim, é mais uma curiosidade minha, né? Eu sempre ouvi algumas vezes que alguns colegas na granja falaram assim, cara, a gente sempre evita usar ocitocina, porque a partir do momento que a gente usa uma vez, eu vou ter que usar essa ocitocina para sempre. Existe alguma correlação a respeito desse fato de aquela fêmea que recebeu ocitocina, ela vai necessariamente precisar de uma aplicação no futuro parto? Alguma relação com a atonia uterina, né? Tá. Não existe essa relação, Thiago. Inclusive, a ocitocina é utilizada em humanos, por exemplo, não só em humanos, em suínos também, como um tratamento para a atonia uterina. Então, não existe essa correlação. Mas é importante a gente salientar uma coisa. A utilização de ocitocina, principalmente no começo do parto, quando os receptores de ocitocina estão muito altos, você vai estimular esses receptores de uma maneira exagerada, porque a gente está fazendo uma aplicação exógena, fora aquela que o animal já tem circulante, né? E isso pode causar um feedback negativo desses receptores. Então, assim, eu posso fazer essa aplicação exógena, a fêmea vai ter uma contração de útero bem intensa, mas isso pode levar a um período de inatividade desses receptores, que pode variar, dependendo da dose, de até 3 horas. Tá? Então, assim, dentro de um mesmo parto, você pode ter efeitos deletérios nesse sentido. Ela contrai muito intensamente e depois fica um período prolongado sem conseguir contrair, dependendo muito da dose, do momento de aplicação. Mas esse fenômeno de feedback negativo nesses receptores, ele é bem descrito, ele é bem conhecido. Inclusive, isso pode levar consequências para a ejeção de leite de colostro, né? Dependendo da dose que for utilizar, do momento, isso vai ter aquela descida do leite imediata, mas pode levar um tempinho a mais para a fêmea conseguir, dependendo da dose, repito. Pode levar um tempo a mais para a fêmea fazer a reconstituição, né, desses receptores e voltar a ter uma alta responsividade à ocitocina endógena. Então, eu achei muito legal esse comentário que você acabou de fazer a respeito de, assim, a gente lembrar que a fêmea, ela produz a própria ocitocina dela, né? É um hormônio endógeno e muitas vezes a gente, igual você falou, a gente aplica essa ocitocina exógena, mas nem sempre a gente altera a efetividade da ocitocina, né? Tem alguma coisa, algum manejo que a gente pode fazer para justamente, ao invés de administrar mais ocitocina, aumentar os níveis dessa ocitocina endógena ou diminuir a aplicação exógena?
Tem, Thiago, tem. Ótimo, acho essa pergunta é essencial para a gente discutir, porque sim, tem. Eu acho que esse deve ser, talvez, nosso primeiro objetivo, tendo em vista que a ocitocina exógena traz efeitos deletérios, ela pode prejudicar a vitalidade, aumento de natimortalidade. Poxa, vamos tentar fazer coisas que aumentem a ocitocina endógena, que aí essa não vai ser nunca uma superdose, né? Ela é endógena, o animal produz isso, a natureza ela é sábia, né? Ela não vai trazer muito desses problemas que a gente traz com a aplicação exógena. Então, o grande ponto que eu considero hoje é que a ocitocina é favorecer ou minimizar estresse para a fêmea parturiente. Acho que bem-estar animal tem que ser nossa prioridade sempre, eu sempre gosto de enfatizar isso, como veterinários, zootecnistas, agrônomos. Bem-estar dos animais a gente tem que valorizar e colocar em primeiro lugar sempre. E aí é o bem-estar dessa fêmea durante o parto. Por quê? Estresse, seja ele qual for, pode ser estresse térmico, né? Estresse térmico, estresse por fome, estresse por dor. Todos esses tipos de estresse que a gente pode causar para a fêmea suína durante o periparto, ali, algumas horas antes do parto, durante o parto, eles aumentam alguns níveis de opioides que causam uma diminuição dos níveis circulantes de ocitocina. Então, tudo que a gente puder fazer de manejo para melhorar o conforto dessa fêmea e, consequentemente, aumentar os níveis de ocitocina, vão ser benéficos, vão ser bastante benéficos para a gente. Acho que são uma boa maneira da gente diminuir o uso de ocitocinas. E como exemplo, a gente tem alguns, né? O fornecimento de material para o comportamento, para a fêmea expressar o comportamento de confecção de ninho. Isso vem sendo bastante estudado, muitas equipes na Europa fortalecendo bastante isso. Até aqui no Brasil saiu a normativa agora, que o Cleandro participou bem efetivamente lá na formulação, né, da normativa, e ele fala bastante sobre isso, eu acompanho a página dele. E confecção de ninho, estresse térmico, as nossas fêmeas em muitas granjas, por estar sem climatização, né, muitas vezes estão um estresse térmico acentuado que diminui os níveis de ocitocina, isso já é descrito. Fêmeas que, um dos manejos que era bastante comum, está se mudando bastante hoje, de manter as fêmeas em jejum pré-parto, em jejum no dia do parto. Isso também pode ser prejudicial, tanto pelo nível energético, né, nível glicêmico da fêmea, quanto pelo estresse da fome, enfim. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar estresse, seja qual é a fonte do estresse, é essencial para a gente aumentar os níveis endógenos de ocitocina e, consequentemente, diminuir a nossa intervenção no parto e diminuir a aplicação. Intervenção, eu digo palpação, né? E diminuir a aplicação exagerada ou inadequada de ocitocina. Cara, excelente seu comentário. Eu acho que assim, e boa parte dos manejos que você comentou, eles exigem mais uma mudança de comportamento, né, de quem está trabalhando, do que uma mudança estrutural em si, né? Então, teoricamente, o custo para a implementação dessas técnicas com eficácia comprovada é um custo baixo e que vale a pena a gente pensar bem em realizar, né? Bruno, a gente recebeu algumas perguntas da plateia, eu vou repassando para você, eu tenho mais algumas aqui. A Rafa Ilgenberg, eu não sei, me perdoe se eu pronunciei errado, ela pergunta sobre o uso de teratônicos em leitoas. Qual a sua opinião sobre isso? Usa, não usa, se tem benefícios, malefícios dessas intervenções em leitoas? Tá. Rafaela? Acredito que sim, tá Rafa aqui. É Rafa, tá Rafa? Tá. As fêmeas, dos levantamentos de dados que a gente fez nesse trabalho, e que é um pouco de consenso assim, em todos os trabalhos, é de que as fêmeas que que precisam mais da aplicação de ocitocina são as fêmeas mais velhas, que elas normalmente têm menores níveis de ocitocina, estão mais suscetíveis à atonia uterina, e as fêmeas, normalmente também as fêmeas mais com um score corporal um pouco maior, também são fêmeas que normalmente precisam dessa intervenção, são mais suscetíveis ou mais prováveis de precisarem dessa intervenção. Em relação às leitoas, elas não têm esses problemas que as fêmeas mais velhas vão apresentar, então não são tão suscetíveis à atonia uterina, elas
Eu falei da uterina uterina. Elas normalmente não têm, né? Por ser jovem, não tem problema de condição corporal, normalmente, mas são menos suscetíveis a problemas de condição corporal. No entanto, as fêmeas jovens, elas são mais suscetíveis ao estresse durante o parto. Ela nunca pariu, ela não sabe o que é parir. Ela não sabe o que é mudar de instalação normalmente, mudar para aquela gaiola diferente, aquela instalação diferente. Então isso a gente tem que ter uma preocupação maior nesse sentido, de não tomar cuidado para que ela não tenha um estresse exacerbado e consequente diminuição dos níveis de ocitocina. Então normalmente essas fêmeas precisam menos da aplicação de ocitocina, mas não tem nenhuma restrição à aplicação de ocitocina em leitoas, em marrãs, tá? As primíparas, né? Elas vão estar parindo e já se tornaram primíparas. Então não tem nenhuma restrição, podem receber sim a aplicação de ocitocina. Normalmente são menos suscetíveis, tá? Normalmente elas é o grupo de fêmeas que menos vai precisar esse tipo de intervenção, mas pode receber sem problema nenhum. Maravilha. Gostaria também de agradecer o pessoal que está mandando pergunta aí. Muito obrigado. É isso mesmo, gente. Vamos interagir e quem tiver mais pergunta, fiquem super à vontade para mandar. Obrigado pela pergunta, inclusive. Inclusive, eu já vou ler outra da plateia aqui, da Gisele Mouro. Tá. Ela fala, Bruno, em qual momento administrar o uterotônico? Quais os pontos a considerar para usar ou ocitocina ou a carbetocina? Tá, legal. Gisele, obrigado pela pergunta. A Gisele é uma amiga que trabalhou comigo, a gente teve uma amizade bem legal. Um abraço para ela, um abraço para o Christian também, o namorado dela, que também é muito meu amigo. Isso é um... A gente tentou responder algumas perguntas no trabalho, né? Uma delas, por exemplo, a dose. A gente não conseguiu chegar num consenso em relação à dose. Uma dica que a gente teve do trabalho é que a gente usa uma dose um pouco maior. Mesmo a dose mais baixa considerada, ela tem efeitos deletérios. A gente tem que testar outras doses mais baixas de aplicação de ocitocina. Que momento aplicar talvez seja uma das principais conclusões que a gente chegou no trabalho. Não se pode aplicar ocitocina, não é recomendado, tá? Atualmente, a aplicação de ocitocina 24 horas antes do parto, alguma coisa assim, se bem que esse não é pouco comum, né? Mas, por exemplo, 24 horas após a indução do parto. Esse ainda tem bastante trabalho, é bastante comum. Isso não é recomendado, tá? Porque, principalmente, a gente não sabe se a cérvix da fêmea já está dilatada o suficiente para o momento do parto, e isso pode trazer complicações durante o parto. No início do parto, após o primeiro leitão, tem algumas fêmeas que podem estar numa complicação, numa tania uterina, mas de uma maneira geral essa é uma baixa ocorrência, não é muito provável que isso aconteça. Então tentar evitar a utilização, a aplicação de ocitocina no início do parto também. Então normalmente, se está tudo bem, se começou a ter alguma complicação um pouco mais para frente, porque normalmente no início do parto os níveis de receptores de ocitocina eles estão muito altos, né? E aí, conforme a ocitocina endógena vai atuando, esses receptores vão diminuindo, isso é normal. Então, às vezes, uma aplicação do meio para o final do parto, alguns trabalhos utilizaram aí após o 5º leitão ou após o 8º leitão, parecem ser um pouco com menos efeitos deletérios. Ou talvez para a expulsão da placenta, se a fêmea teve um parto um pouco mais difícil, mais prolongado, essas fêmeas têm maior dificuldade em expulsar a placenta, pode ser feita uma utilização da ocitocina também no final do parto para ajudar auxiliar na expulsão da placenta. Mas não recomendado antes do início do parto e também, se possível, fugir do início do parto também. Lógico que às vezes não tem como, mas se possível fugir seria o ideal também. Maravilha, Bruno. Então, eu gostaria assim, só lembrando que aqui, gente, a gente tem um pouco, o tempo é um pouco limitado, então a gente acaba trazendo algumas perguntas bem resumidas desse artigo, né? E lembrando Sim. que eu vou compartilhar depois esse artigo com todo mundo nos grupos da Academia Suína, do WhatsApp. E, Bruno, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, ou então até eu gostaria de pedir para você dar uma dica para as pessoas, assim, as pessoas que estão diariamente na maternidade atendendo o parto. O que assim, uma coisa que ele pode fazer sempre, uma coisa que ele nunca deve fazer, o que você recomendaria? Tá. Tiago, eu acho que a gente tem que... Acho que a principal dica, ela é até meio clichê, assim, mas é observar muito bem os animais, observar o comportamento dos animais e fazer o possível para interpretar esse comportamento, sabe? Os animais, eles precisam de uma avaliação individualizada. Tem animal que vai precisar da aplicação de ocitocina, tem animal que não vai precisar. Então, é um acompanhamento bem próximo, evitar partos longos.
Então, acima de 5 horas de parto, a gente tem que começar a se preocupar, porque isso traz problema para a saúde da fêmea, traz problema de natimortalidade, de desempenho, de longevidade para a fêmea. Tá? Então, evitar partos longos. Esse é o principal cuidado, tentar evitar partos longos. Mas nem sempre a ocitocina é necessária. Mas a ocitocina também não é uma vilã. Tá? Ela pode ser uma ferramenta muito importante para a gente conseguir diminuir o tempo de parto. Tem fêmeas que precisam dessa aplicação. Só que a gente vamos tentar não utilizar de maneira... Utilizar melhor, né? Utilizar de maneira adequada a ocitocina para não servir como uma ferramenta que joga a nosso favor. Então, evitar os partos prolongados, observar muito bem os animais, observar se tem ejeção de leite, se está com uma ejeção intensa de leite. Aí a gente tem que considerar que os níveis de ocitocina já estão bastante altos. Evitar excesso de intervenção manual no parto, né, excesso de palpação, isso vai trazer prejuízos. Isso está relacionado com maior aplicação de antimicrobianos, com mais doenças puerperais, né, desse período de puerpério, e vai estar relacionado também com a longevidade da fêmea. Então, tentar evitar um pouco esses manejos que aceleram o parto, ou que acham, não, ela está precisando, será que está precisando? A gente tem que observar muito bem esses animais e individualmente antes de tomar uma decisão. Muitas vezes a fêmea está tranquila, está com um pouco de calor, já pariu 4, 5 leitões, diminuiu um pouquinho os níveis endógenos de ocitocina, e isso é normal, porque os níveis oscilam durante o parto. Ter paciência e acompanhar os animais individualmente. Acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, não sei se todo mundo concorda, mas que eu gostaria de deixar. Não, maravilha, Bruno. E é muito parecido isso que com a conclusão do trabalho de vocês, né? No próprio artigo, umas recomendações que tem no final. Então, gente, gostaria de lembrar que o produto nacional, ele é um oferecimento da EveryPig e da MSD Saúde Animal. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou, mandando pergunta, foi muito legal. Essa interação eu acho que é essencial para dar esse dinamismo aqui para a nossa live. E Bruno, parabéns pelo artigo, eu sugiro que todo mundo leia, e aqui eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade. Bruno, parabéns para você e para toda a sua equipe por essa ótima publicação. Tiago, muito obrigado a você principalmente, a todo o grupo da Academia do Suinocast. Obrigado também a todo mundo que tirou um tempinho para nos assistir hoje, falar sobre parto, sobre a utilização de ocitocina. Bom, eu queria mais uma vez agradecer as pessoas que participaram comigo no trabalho, eles foram essenciais, quero valorizar eles sempre, sem eles a gente não teria publicado esse trabalho. E não só eles, todas as pessoas que participaram aqui da convivência, que participou da minha convivência, que a gente se conheceu e geraram discussões que trouxeram essa ideia também, mas que não estão no trabalho. Muitos amigos que a gente fez na suinocultura. E, Tiago, eu não consigo digitar aqui agora. Não sei se consegue deixar o meu e-mail para caso alguém tenha alguma dúvida, já que eu não tenho Instagram. Daí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato em relação ao trabalho, pode mandar um e-mail para mim. Não, beleza. Essa nossa live a gente vai postar no nosso IGTV, e aí eu deixo fixado no primeiro comentário o seu contato lá. Beleza? Então. Beleza, obrigado, Thiago. Bruno. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou e boa noite, pessoal. Fiquem todo mundo bem aí. Boa noite.